quando a gente volta para essa época, por exemplo, a gente vê os filmes do Glauber Rocha, são Nossa. filmaços. São super difíceis de assistir também, nos dias de hoje, né? A gente acha difícil. Estava discutindo com um amigo meu e sobre o Deus e o Diabo na Terra do Sol, e daí ele tava falando comigo sobre o filme, e daí quando eu comecei a dar algumas pequenas explicações, ele falou, mas, era isso? Eu Hum, quero assistir de novo, eu quero assistir com esse olhar, né? Então, eu acho que é isso que é legal. A gente também, às vezes, revisitar certos filmes depois de uma certa idade, depois de uhum. uma certa experiência, depois de ter assistido outros filmes, porque daí a gente fala, agora eu vou entender melhor, né? Agora eu vou. A gente tem que reassistir algumas obras-primas brasileiras com olhares novos, depois de ter consumido outros tipos de cultura, para ver se quando a gente assistiu também não faltava um pouco do nosso próprio conhecimento na época, né, Uhum. gente? A gente está em constante expansão, então acho que Exatamente. faz parte também. Aproveitando que a gente está perto do final, qual que são os seus próximos filmes, curtas? Uhum. Conte pra gente o que tem por vir. Então, eu tenho muitos projetos, né? Inclusive, até contei para vocês, eu tenho alguns projetos que são mais antigos do que esse. Uhum, Eu escolhi gravar ele até porque eu passei com dois projetos na época, tá? Passou esse e passou um outro documentário. uhum, E daí eu só podia escolher um, porque, enfim, a, a verba é para distribuir, para contemplar mais diretores, não ficar tudo na mão de um. Então, dos dois projetos que passou, eu escolhi esse, até pela idade do meu pai. Eu falei, eu tenho uma história, meu pai tem 82 anos, se eu não contar agora, talvez eu não conte mais. uhum. Então eu escolhi essa, mas eu tenho outros projetos, né? Então eu tenho um projeto que ele vai dialogar mais com a arte, é quase assim, falar um pouquinho do papel da arte na sociedade. Aí eu tenho um outro projeto que ele vai falar um pouquinho também mais sobre violência também, Uhum. né? Uma violência institucionalizada, mas ele é uma ficção, não é mais um documentário. Aí tem um outro documentário sobre que eu queria fazer com o meu filho, que é sobre altas habilidades, e mostrar um outro lado, que não é só o lado da superinteligência, Uhum. mas também é, do se sentir isolado, de não saber expressar, de uma dificuldade, às vezes, de comunicação, porque, enfim, várias. Não são um lado positivo das altas habilidades, mas também O lado ruim. um lado ruim e como pesar isso, e como nós, como familiares, podemos ajudá-los. Então, eu tenho vários projetos e esses são três, mas eu tenho outros ainda. Eu tenho um que é uma história também de terror também. Caraca, que legal. Então, eu tenho várias coisas aí, de vários gêneros e vários ficção, documentário, de tudo, né? E vamos tentar tirar eles do papel em algum momento. Você falou de gênero, já uma pergunta aqui agora. Você tem um gênero favorito? Não Não tem, não tem. tem, eu gosto de tudo. Eu tenho épocas, né? Eu tenho época que eu só gosto de assistir filme de terror, né? Eu falei pra vocês, eu tô numa época de assistir true crime, crimes reais, assim, adoro, fico assistindo, adoro, assim. E não é só série ou filme documentário, não. Às vezes eu fico assistindo até os youtubers falando lá, adoro essas coisas. Então, é época, eu tenho muita questão de época, né? Mas gosto de filme de histórico também, gosto desses filmes mais sociais, eu gosto de tudo, gente. Eu gosto de consumir o cinema em todos os seus formatos. Débora, e a questão da inspiração? Você falou que assiste vários formatos. Tem aquele momento de algum filme, alguma coisa que você tá vendo e falou, isso aqui me deu uma ideia incrível pra alguma coisa. Tem isso ou não? Tipo, Não em filmes, eu tenho mais na vida real. De experiências reais virar. Acontecer alguma coisa, eu falo, isso pode virar uma história. que legal. Isso, essa pessoa, eu conheço alguém que às vezes a pessoa é tão interessante, tão excêntrica, tão maluca, que eu falo, nossa, essa pessoa é um personagem, Que legal. né, de filme. É mais essas histórias reais. O que eu pego muito em filme de inspiração é exatamente assim, pô, esse enquadramento é muito bonito, é, essa dinâmica de corte, né? Questões estéticas Uhum. eu busco em filmes, né?
Mas histórias eu acabo pegando de coisas reais mesmo, de história que eu escutei, alguma coisa interessante que eu li, alguma, sabe? É mais por aí. Tem um olhar de cineasta, não é uma coisa meio maluca assim, porque, por exemplo, você tá assistindo um filme, aí não fica aquela coisa toda hora, esse diretor fez isso dessa forma, ele colocou a câmera aqui pra fazer tal cena, não Cara, tem isso. é horrível. É horrível. Você começa a arranjar problema em tudo. No filme dos outros, no seu. Assim, você fala, ai meu Deus, eu queria fazer tudo de novo, começar do zero meu filme, errei tudo. Sabe, assim, e a gente começa a ficar meio crítico e começa a assistir tanto pela parte técnica. Então, é por isso que eu gosto de assistir duas vezes. Geralmente eu assisto primeiro assim, não, eu tenho que parar de ver e só prestar atenção na história. Eu só quero ver a história. Aí depois você fala, depois eu vou assistir com outro olhar e prestar essas atenções nessa parte técnica. Mas é horrível, mas é importante, né? Faz parte do trabalho de ser cineasta. Eu não quero ser polêmico, mas Seja. porque o Isaac falou do Scorsese, o Scorsese tem uma frase que ele fala da Marvel. Sabe que é a frase? Que os filmes da Marvel eram parque de diversões, não é cinema, né? Os filmes da Marvel não é cinema. E eu queria te perguntar, você assiste também coisa da Marvel, tipo essas coisas assim? Eu assisto. Assiste? Eu assisto. Mas não, vai na mesma linha do Scorsese ou não, é legal ou não? Não, eu acho que o entretenimento, ele tem a sua função, da gente se desligar do mundo também, da gente, Entendi. pô, às vezes a vida tá um saco, você não quer ficar pensando, eu acho que ele tem a sua função, Uhum. sabe? É uma escolha também se desligar e não ficar pensando, gente, se pensar em todos os problemas do mundo, a gente enlouquece, chega uma Isso hora é verdade. então, eu acho que ele tem sua função. Eu não tenho nada Contra. contra, não, não Ah, tenho nada legal. contra. Eu até gosto, tá? Pra falar a verdade, eu gosto de vários filmes da Ah, que Marvel. legal. Muito legal. Mais do que os da DC, inclusive. Que legal. Então, melhor, entre a DC é melhor? Nem todos, tá? Ah, tá. Assim. Aí entra mais polêmica. Mas eu gosto de Marvel, eu gosto de DC também. Que Mas, legal. claro, foi o que eu te falei, eu sou de épocas, né? Então Uhum. eu tô numa época muito de assistir filme do interior de São Paulo, eu tô assistindo filme de todos os meus amigos, de Ah, todos que os meus legal. colegas, e eu tô curtindo muito essa vibe. Então faz tempo que eu não assisto nada Não, perfeito. Mas de fazer, eu por gosto, exemplo, não sei, com seu filho, por exemplo, sai no gosta da Disney, você vai com ele, é normal assistir o filme da Disney e tal? cara, o pai dele leva muito mais do que eu Ah, tá. no cinema. Por incrível Entendi. que Ah, que pareça, legal. o pai dele leva Leva mais mais. do que eu, mas sim, é Ah, tá, normal. Só que ele assiste de tudo. Meu filho ele assiste o cinema da Disney, da Marvel, da DC, mas ele também assiste filmes Brasileiros, brasileiros, animações que de legal. Campinas. Eu levei ele para assistir esse filme de herói nesse domingo que eu te falei, O Corvo, ele Uhum. foi comigo. Então ele assiste filmes também Também. Uhum. curtas, longas, enfim, ele assiste de tudo. Eu ensino ele a assistir todos os tipos de filmes, Pô, né? show de bola.